Mas voltando à parte da corrupção, vocês não acham também que aqui há muita impunidade e isso colabora até para a manutenção de maus políticos no poder? Como é que a gente pode resolver esse tipo de coisa? Certamente a gente vê um mau exemplo de cima. Preso no Brasil tende a ser pobre, geralmente negro, condenações do STF definitivas, desconheço o que teve de condenação nos últimos 30 anos. Que voltou atrás depois, Raríssimo. não tem. Se o cara tiver O cara tá na dinheiro e influência, não vai preso no Brasil, né? Que é a tal da pauta lá que a gente luta, por exemplo, da prisão após a condenação e segunda instância. Então o cara, condenado em primeira instância, aí recurso, só aí já fica um monte, né? Mas o cara entra com recurso, porque tem advogado, tem poder, tem influência. Segunda instância, né? Uma outra instância de poder. Desembargador. Pô, preso também, tá condenado. Ele pode entrar com outro recurso e enquanto é julgado esse outro recurso, ele não fica preso. Isso não acontece praticamente em lugar nenhum no mundo. Se você pegar a França ainda que tem um histórico diferente do nosso aqui, ou diferente dos Estados Unidos, né, em termos liberais. Cara, nos Estados Unidos você está preso em primeira instância. Nem na França e nem em outro lugar do mundo. Então aqui o cara tem dinheiro e tem poder, o cara não vai para a cadeia, né? O crime compensa. A relação risco-retorno, o cara, a hora que vai medir, fala, ih, rapaz, pode tocar o pau aí que você não vai ser preso nunca. Se a gente não aprovar pautas como essa, fora o fim do foro privilegiado também, para quem não conhece, é o foro por prerrogativa de função. O que é isso? O cara é deputado, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara tem um foro privilegiado. Ele não é julgado na justiça comum, como todo cidadão. Ele vai ser julgado por quem? Pelo STF, que é a que ele indicou. Então não vai acontecer nada. Tem vários deputados que eu não tenho uma suposição, eu tenho certeza que foram eleitos deputados para ter foro, para se proteger. Aí o crime compensa no Brasil. É comum esse foro em outros governos ou não? Não, é minúsculo. A gente fez um estudo na época, nos Estados Unidos tinha 3 pessoas, se não me engano. É minúsculo o número de pessoas que tem foro privilegiado. Presidente da República e Porque, presidente do Senado. O princípio do foro privilegiado, que é o foro de prerrogativa de função, ele faz sentido. Imagina tá lá o Donald Trump governando os Estados Unidos e qualquer juiz de primeira instância dos Estados Unidos julga e dá uma ordem de prisão para o presidente da República ou o presidente da Câmara. Então, assim, certamente para os chefes dos poderes, meia dúzia de pessoas, faz todo sentido você colocar isso na mão do STF. Agora, o Brasil são dezenas de milhares de pessoas que têm diferentes tipos de foro privilegiado. Nem sempre é pelo STF, tem uma escala lá, se o cara é prefeito, ele tem que ser julgado. Pega desde o vereador ou não? Vereador, não tenho certeza. Eu sei que os prefeitos são julgados pelo desembargador e assim por diante. Esse ponto que o Vinícius falou, da questão do prisão em segunda instância, e vai sendo ao sabor do momento. Isso tem a ver com uma cláusula da Constituição que fala ninguém será considerado culpado definitivamente até o trânsito em julgado. Só que o que isso significa vai mudando ao sabor dos interesses. O STF já achou A, depois achou B, depois achou A de novo, não tem uma definição. E esses 2 projetos estão tramitando na Câmara, tem projeto para aclarar essa questão definitivamente, que é falar o seguinte, querido, você foi julgado, você apelou, o desembargador confirmou a sentença, cana. Acabou. Cana. Depois você pode continuar apelando até o infinito na prisão. Na prisão. Pode continuar esgotando os seus recursos. Mas isso que a gente tem no Brasil é absurdo. Agora, óbvio que isso aqui está tudo na mesa do presidente da Câmara e ele está sentado em cima. Não há interesse político em julgar nenhum dos dois. A redução do foro privilegiado e nem a prisão em segunda instância. Só para trazer os dados, Bruno, eu puxei aqui. Inglaterra, 0 pessoas têm foro privilegiado. 0 pessoas? Suécia, 1. Alemanha, 1. Provavelmente, né, o chefe de Estado. O chefe de Estado maior. China tem 2.987. O Brasil tem 45.300 pessoas com foro privilegiado. E aí tudo vai, como a lei acabou de falar aqui. Quem que vota isso para acabar com o foro? Os caras que têm foro, os próprios políticos. E não vão acabar nunca. Enquanto a gente não trocar essa turma, eu falo que aquele congresso é tipo uma caixa d'água velha, cheia de lama. Sabe uma caixa d'água suja, daquela azulona? Botamos uma mangueirinha nela, assim, de água limpa, e ligou a torneira. Aí tá entrando água limpa e tá saindo. Rapaz, tem que aumentar o fluxo de água nela para limpar essa caixa d'água, senão não vai mudar nunca. Eu tô com um post aberto aqui, Alexandre, do Ranking dos Políticos, que é uma charge que vocês colocaram falando, Brasil, chance de você sair impune ou cometer um crime, 95%.
Chance do seu negócio sobreviver por 5 anos, 40%. Nossa, que tristeza. Há algo muito errado com um país onde o crime compensa mais que o trabalho, né? E isso é pensando só em estatística de solução de crimes, né? Imagina você saber que há muita impunidade e que se você for pego, você ainda tem um foro privilegiado e talvez nada aconteça. E você tocou na parte empresarial. O Brasil tem um ambiente terrível para empreendedorismo, especialmente para os pequenos. Muita burocracia, muito imposto, regras trabalhistas super complexas. Sempre tem alguma coisa que você acabou errando como empreendedor naquele calhamaço de regras tributárias. Nós fizemos uma compilação e desde a Constituição de 88, o Brasil já editou mais de 3 milhões de regras tributárias. Então é praticamente 5 regras a cada hora. Ou seja, imagina, de diferentes setores da economia, imagina um setor fiscal para poder acompanhar isso. Imagina se você é uma pequena empresa, você está preocupado, sei lá, uma pizzaria, em fazer sua pizza, entregar, pagar seus funcionários em dia. E aí tem uma burocracia gigante, um monte de minúcia que você não consegue nem imaginar. E o poder público continua cuspindo regras, algumas bem idiotas mesmo. Tivemos aí uma das câmaras dos vereadores que obrigou restaurantes a cobrar meia porção para quem fez cirurgia bariátrica. Então, esse tipo de minúcia, né? Se você fez cirurgia bariátrica, você tem que ir lá e você tem direito no quilo a pagar metade. No self-service, né? Pagar metade. Aí já começa a indústria de cirurgia falsa, que o cara pega um atestado, vai lá e aí já começa o pessoal a aumentar o preço porque tem os caras da cirurgia falsa. Então, esse jeitinho malandro brasileiro que a gente fala, muitas vezes é em função desse pântano de regras confusas e contraditórias que fazem com que as pessoas vão achando seus meios de escapar. É terrível. É a hipernomia, né? E o país da meia entrada no final. Achando que, nossa, se eu vou pagar meio, tá tranquilo. Alguém vai pagar mais, Tem então, por meia conta entrada. disso. Não tem meia Tem trinta. o carro, Vai botar. o carro de deficiente, por exemplo. Você tem uma... E toda lei começa com uma boa intenção. Não tem, Sim. sempre tem um burro com boa intenção por trás. O cara é o deficiente físico. Puxa, é uma situação difícil. Pô, vamos apoiar o deficiente físico. Como é que a gente faz? Vamos ajudar o cara a comprar carro mais barato. E aí tem o carro PCD, que é o carro voltado para deficiente físico que tem isenção de imposto. Que é o mesmo carro, só que você não paga alguns impostos, IPI, etc. Metade do preço, quase. Você vai então. cobrar bem mais barato. E aí já começa toda uma indústria de carro PCD. Então o cara que tem esse direito, que às vezes pega um atestado aqui, perdeu às vezes um dedo, alguma coisa, todo ano troca de carro, já revende porque ele consegue comprar mais barato. A indústria o governo começa a perder a arrecadação, aumenta o imposto dos carros para os outros, para compensar o que perdeu no carro deficiente, e aí começa uma assim baita continua. confusão. Olha, só lembrei de uma frase aqui para falar da minha entrada também, mas falou que sempre tem uma solução ruim, né? Esse aqui é o Mencken, né? Para todo problema complexo, existe uma solução simples, elegante, completamente errada, né? O negócio da minha entrada. Vai botar um projeto para acabar com a minha entrada. Nossa, você vai ser contra a cultura, contra Então, o cara eu ter falo por acesso experiência a isso. própria, porque eu coloquei. Eu coloquei. E eu explico, gente, é igual os 50% na Black Friday. Você vai pagar metade do dobro, meu amigo. Se bota meia entrada, todo organizador de evento, todo cinema vai subir o preço para todo mundo vai acabar pagando mais caro, porque de repente é tudo meia entrada. Porque aí o cara faz meia entrada para estudante, meia entrada para alimento, meia entrada social, meia entrada para isso. Então, vai mexer nesse assunto. É um vespeiro. 13º também é um caso interessante. É a mesma As coisa. pessoas amam o 13º, eu entendo, o trabalhador humilde está lá e chega em dezembro, recebe o salário a mais. Deixa eu contar um segredinho, eu sou empregador, eu tenho 4 mil empregados na Multilaser. Não é uma surpresa para o empregador, dezembro, você pagar, vou te pagar 1.000 por mês, aí chega em dezembro, puxa, apareceu um 13º, que surpresa, vou pagar a mais. Não, o 13º é simplesmente uma pizza, você tem uma pizza que estava dividida em 12, e aí o governo vem e fala, agora você tem que dividir em 13 a pizza. Então você tira um pouquinho todos os meses, você é obrigado a fazer isso pelo governo, você tira um pouquinho todos os meses, e aí no final você dá o tal do salário a mais, sem correção. Você economiza pro cara, em vez de... O certo era eu pagar esse a mais todo mês, o cara Com 12 receber anos a mais todo mês. todo mês receber a mais, ou janeiro, ou fevereiro, ou março, todo mundo receber um pouquinho a mais, já aplica, já pode usar o dinheiro, ao invés de ficar essa poupança forçada que o empregador ele é obrigado a tirar do funcionário todo mês, porque é o governo que manda, não foi a gente que inventou. E aí no final você dá o 13º, o pessoal, puxa, que maravilha, eu adoro o 13º. É uma enganação.